Bom dia, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Seja muito bem-vindo nesta quinta-feira, dia 26 de agosto. Estamos aqui juntos para celebrarmos ao nosso Deus, para ouvirmos a ministração da palavra do Senhor e para orarmos uns pelos outros nos primeiros momentos desse dia, antes de sairmos para a nossa rotina do dia a dia, da nossa correria. Estamos botando a nossa vida nas mãos do Senhor para sermos empoderados pelo Espírito Santo do Senhor. Enquanto as pessoas estarão entrando para participar desse momento, nós vamos estar ouvindo a Lilo Band cantando Fé. Que Deus possa abençoar sua vida e que essa possa ser a trilha sonora do seu dia. Amém? Ei, Morena! Tudo bom? Beijo, Deus te abençoe. Mas isso não provém de mim, isso é dom de Deus. Um abraço aí para meu amigo pastor Geraldinho, pastor Geraldo Justiniano. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério e a sua família. Fique na paz. Amém. Para vencer, para triunfar, para viver plenamente, temos que ter fé. Aleluia, Jesus. É tão de Amém. Aleluia. Ei, pastor Paulo Roberto, seja bem-vindo. Deus te abençoe abundantemente. Bom tê-lo conosco. Estamos ouvindo a Lilo Band cantando Fé. Uma música abençoadora. Que esse seja o hit, que essa seja a trilha sonora da sua vida, que você possa cantar e celebrar a graça de Jesus, a redenção no Senhor e viver pela fé. Tem que ter fé para viver plenamente a vontade de Deus em nós. E hoje eu quero refletir com você sobre viva de verdade, viva de verdade. A palavra de Deus diz: Ei, Ana Lídia, tudo bom? Deus possa te abençoar poderosamente. A palavra de Deus, ela diz assim: sim, lembre-se dele, antes que rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte para Deus. Esse texto poético escrito por Salomão, ele faz parte da recomendação do Senhor aos jovens: lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais você vai dizer: não tenho nele contentamento. E essa realidade é posta por Salomão de maneira muito poética, de maneira muito bonita, mas ela diz uma verdade insofismável, uma verdade que é absoluta: a vida é curta. A vida de todos nós está por um fio. Há um ditado popular que diz que para morrer basta estar vivo. E a qualquer dia, a qualquer momento, a qualquer instante, nós podemos estar deixando essa nossa vida física. Edmar, que bom te ver, cara. Deus te abençoe. Saudade de você. Por isso nós precisamos entender que cada dia, cada momento, a cada instante, nós somos chamados para viver.
O Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro que é muito top de reflexões filosóficas chamada Antes do Epitáfio, antes de morrer. É aqui que nós devemos tomar decisões, é aqui que nós devemos tomar atitudes, é aqui que nós devemos aprender a viver. Porque esse tempo que passamos aqui é um tempo que estamos nos preparando para a eternidade. E a eternidade é reflexo da maneira como nós vivemos plenamente a vida aqui. Então, eu quero te convidar a romper esse ciclo vicioso no qual nós fomos programados para viver, condicionados, e olharmos para a vida dentro de uma perspectiva bem maior e bem mais ampla do que a simples limitação da nossa rotina do dia a dia. Por mais que as horas passem apressadas, não viva com pressa. Busque o equilíbrio, sinta cada momento, enxergue cada detalhe, viva de verdade. Não gasta sua vida se preocupando à toa, criando dores, psicoses, crises, traumas, sem qualquer necessidade. À procura de soluções de problemas que muitas vezes nem sequer existem. A vida é única. Esse tempo que temos, ele não volta. E cada momento que nós desperdiçamos de maneira errada é uma dádiva que nós jogamos fora. Por isso, para vivermos de verdade, nós precisamos descobrir qual é o cerne, qual é o fundamento, qual é a base da nossa existência. Precisamos abrir os olhos, refletir e tomar decisões na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós precisamos ter uma percepção muito clara do sobrenatural. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: porque andamos por fé e não por vistas. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. Muitos de nós têm andado apenas por aquilo que consegue ver, por aquilo que consegue sentir, por aquilo que consegue provar, por aquilo que consegue materializar. E essa é a forma mais pobre, essa é a forma mais medíocre, essa é a forma mais inconstante de viver a vida. A vida transcende aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós pensamos. Por isso precisamos mergulhar de verdade nesse processo chamado de existência, para descobrir qual é a real fonte da vida. E a palavra de Deus vai dizer que nós só viveremos de verdade quando nós descobrirmos que Deus é a razão principal para a nossa existência. Nós vivemos para o louvor da sua glória. Nós precisamos parar de andar por aí pela vista e começarmos a olhar pela fé. Porque a fé vai fundamentar as nossas decisões pautadas na esperança e na certeza de que Deus está conosco. A fé vai nos apontar para um futuro promissor, um futuro próspero, um futuro abençoado, em que cumpriremos totalmente os nossos propósitos aqui. A fé vai nos direcionar para a eternidade, nos fazendo ver e perceber claramente que além da morte, além do sepulcro, além da sepultura, existe uma vida plena, uma vida absoluta, uma vida que vale a pena ser
vivida. Ei, Ivanildo, seja bem-vindo. Ademilson, Deus abençoe você também. Que bom estarmos juntos nessa manhã. Romanos capítulo 14, versículo de 5 a 12, diz exatamente isso. O versículo 8, ele é bem enfático, ele diz assim: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Porque quer vivamos ou quer morramos, nós somos do Senhor. O cerne daquilo que somos é viver para o Senhor. Então rompa essa percepção egocentrista, essa percepção de que nós somos o centro do universo e que tudo gira em torno de nós. E reconheçamos a soberania e a glória e a graça e a misericórdia e a compaixão de Deus sobre nós e façamos de Deus a nossa fonte e a nossa razão de viver. O Salmo número 71, no versículo 6, ele diz assim: em ti eu me tenho apoiado desde o meu nascimento, desde o ventre materno, pois do ventre materno me tirastes, e tu és o motivo para os meus louvores constantes. Quando descobrimos em Deus a razão da nossa vida, nós encontramos também a razão da alegria de viver, da felicidade plena de viver uma vida de gratidão, celebrando e louvando ao nosso Deus. Outra coisa que eu quero dizer para você, para que nós possamos viver de verdade, é viva com sinceridade e honestidade todos os instantes da sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que houver algo de excelente ou algo de digno, pense nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O mundo tenta nos colocar dentro de um prisma de hipocrisia, mascarando quem nós somos de verdade, trazendo para nós um roteiro que nós devemos cumprir para sermos socialmente aceitos. Mas a palavra de Deus diz que não, que Deus abomina o hipócrita. Hipocretes, essa palavra vem do grego, significa atores que usam máscara. Nós não fomos chamados para sermos hipócritas. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrompida, onde vocês devem resplandecer como luzeiros na noite. A vida cristã, ela é marcada por duas coisas que são fundamentais: sinceridade no reconhecimento de quem nós somos. Somos pecadores, somos pequenos, somos frágeis e por isso dependemos de Deus. E arrependimento, nós precisamos corrigir as nossas falhas e pecados. A palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O caminho de volta para Deus passa pelo sentimento de sinceridade, arrependimento e humildade. Ei, Bia, seja bem-vinda. Deus abençoe você, o Evandro, Gabriel, Deus guarde a sua casa. Se nós não voltarmos para Deus todos os dias em súplica, sinceramente arrependidos, buscando humildemente o cuidado de Deus e a restauração do Senhor, nós não estaremos vivendo uma vida cristã verdadeira. Estaremos vivendo a nossa própria justiça. Para vivermos a verdade, nós precisamos nos observar,
nos conhecer com profundidade, a fim de que nós possamos encontrar respostas importantes para a nossa vida. Por exemplo, quem você é? O que você espera da vida? Aonde você espera chegar antes da morte? Pelo que nós queremos viver? E como diz o Dr. King, Martin Luther King, pelo que você está disposto a morrer? Porque ninguém consegue viver uma vida de verdade se não descobrir as razões pelas quais daria a sua própria vida. Lembre-se, os fariseus eram extremamente legalistas, religiosos a extremos, tinham costumes rígidos quanto à interpretação da lei, mas a verdade é que eles não viviam uma prática verdadeira e genuína diante de Deus. Eles iam até além da lei, iam além daquilo que Deus havia mandado, mas viviam a espiritualidade hipócrita. E isso não nos garante uma vida de verdade. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro algum. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Viva plenamente o seu chamado. Viva de maneira digna da vocação que Deus te deu. Seja um homem e uma mulher de Deus no meio dessa sociedade corrompida. Outra coisa que eu quero dizer para você, para que nós possamos viver verdadeiramente, é ame. Ame quem está perto de você, dedique o seu tempo para as pessoas que você admira e gosta. Não viva buscando impressionar as pessoas que não estão nem aí. Nós vamos entender que nós fomos chamados para viver intensamente isso. No final do seu ministério terreno, Jesus Cristo chama seus discípulos e diz assim: um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros. Outra vez eu vos digo, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros e cumprireis todas as leis. João capítulo 13, versículo 34. Jesus Cristo diz: um novo mandamento vos dou. Não quer dizer que é a primeira vez que a Bíblia diz amai-vos uns aos outros. Não é a primeira vez que Deus ordena amai-vos uns aos outros. Lá no texto de Levíticos já está dito isso, amai-vos uns aos outros. Mas Jesus Cristo disse: um novo mandamento vos dou, porque ele leva esse amor ao extremo. Ele vive esse amor de verdade. Ele diz que ninguém tem maior amor do que dar a sua própria vida pelo seu próximo. E quem é o nosso próximo? São todas as pessoas que Deus coloca diante de nós. Pastor Ismaine, Deus abençoe você, querido. Fique na paz. Que bom estarmos juntos. Amados, diz o apóstolo João no capítulo 4, versículo de 7 a 8. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Querido, precisamos resgatar isso que é base fundamental da nossa vida: amar. Não fomos colocados para julgar, não fomos colocados para condenar, não fomos colocados para falar mal das pessoas, não fomos colocados para sermos modelo de legalismo hipócrita, não somos colocados para sermos padrão de uma ética e de uma moral totalmente deturpada. Nós fomos chamados para sermos manifestantes do amor de Deus. E é esse amor que deve nos levar a nos relacionar de maneira íntegra e verdadeira com aqueles que estão ao nosso redor. Respeite as pessoas que estão ao seu redor, mas não deixe de viver o propósito esperado por Deus.
de aceitar e manifestar o amor na vida delas. Tenha paciência com seus erros. Tenha compaixão com as suas falhas. Tenha misericórdia com seus enganos. E seja sempre pronto para amar. O autor dos Hebreus, capítulo 13, versículo de 1 a 3, diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueça da hospitalidade, pois praticando-a, sem saber, muitos acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês estivessem na prisão também, como se vocês também estivessem maltratados. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui é: desenvolva empatia, se coloque no lugar do outro, sofra as dores do outro, seja instrumento da graça de Deus. E finalmente eu quero dizer para você que uma vida verdadeira, ela só é vivida com coragem. Seja corajoso para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Precisamos ter coragem de viver integralmente o nosso chamado, de colocar a nossa vida como um instrumento para que o quebrantado, o aflito, o afligido, o oprimido, ele possa encontrar refrigério para sua alma em nós. Quando nós vivermos intensamente uma vida vivida na vontade, no padrão e nos princípios do reino de Deus, nós viveremos uma vida que vale a pena ser vivida. Porque não se engane, não deixe que a religiosidade diga isso para você. Nós não fomos chamados apenas para viver uma vida plena na eternidade. Nós fomos chamados para viver uma vida plena aqui e agora. Nesse tempo que se chama hoje. Porque eu e você não somos donos do nosso tempo. Nós não temos como definir qual vai ser a extensão da nossa vida. Como disse a palavra de Deus, o livro de Eclesiastes: busque o seu Criador. Viva ao Senhor, a vontade do Senhor. Lembre-se dele, sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, ou a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte para Deus que os deu. Como diz o autor de Eclesiastes, tudo aquilo que te vier a fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde você vai, não haverá mais trabalho, não haverá mais oportunidade de fazer coisas. Lá nós vamos receber a recompensa por aquilo que fizemos ou a punição por aquilo que deixarmos de fazer. Viva na expectativa da eternidade. Plante agora as sementes que germinarão na vida eterna. Defina hoje o tipo de vida que você vai ter na vida futura. Porque as nossas ações aqui falam muito mais alto do que as nossas palavras. E que nós possamos descobrir que fomos chamados para viver para a honra e glória do Senhor Jesus. Não vamos perder tempo lamentando nossas dores, reclamando das nossas crises, angustiados com as nossas imperfeições, clamando pelos nossos desejos e vontades carnais. Nós vamos viver uma vida de maneira plena, guiados
pelo poder do Espírito de Deus. E aí, o mais importante, não é quanto tempo a sua vida vai durar, mas como ela terá sido vivida e qual é o legado de fé que ela terá deixado para trás. Viva, mas viva verdadeiramente. Que Deus te abençoe, que esse seja um dia poderoso no Senhor, que você viva exponencialmente a vontade de Deus e que Ele te use como instrumento da sua graça em todos os momentos dessa quinta-feira, dia 26 de agosto. Vamos orar? Pai, cuida de nós, abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos em nome de Jesus, para que nós possamos viver plenamente a sua vontade, para que descubramos, ó Deus, qual é o segredo da vida. E o segredo da vida é viver plenamente Jesus Cristo. Quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. Ó Deus, repreende todas as lutas, dificuldades, enfermidades, repreende a opressão do inimigo, as investidas de Satanás, repreende, ó Deus, as nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossos pecados, nos conduza de arrependimento em arrependimento, de fé em fé, para que possamos ser, ó Deus, a expressão da sua glória, a manifestação da sua vontade, instrumentos da sua graça. Cuida de cada um de nós, ó Deus, nos empodere no Senhor. E que teu Espírito Santo nos conduza em cada momento desse dia. E que possamos em tudo olhar com olhar espiritual e ver as mãos do Senhor agindo sobre nós. Guarda-nos, ó Deus, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que Deus possa ter falado poderosamente a sua vida, que você possa ter experimentado aquilo que Deus tem para você. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro, esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Estamos juntos de segunda a sexta-feira para celebrarmos ao Senhor, para vivermos plenamente a vontade do Senhor aqui nos primeiros instantes do dia. Amanhã estaremos fechando a nossa sexta-feira, nossa semana, aliás, e sexta-feira é dia de festa, é dia de celebração, é dia de glorificação, é dia de nos preparar para estarmos juntos no domingo, como família, como corpo, celebrando ao Senhor em unidade, e que você possa compartilhar esse link, compartilhe. Nós vamos estar compartilhando lá na minha página, no meu canal, aliás, página Palavra de Vida, meu canal Palavra de Vida, com o pastor Osias Lima Ribeiro no YouTube, e também estaremos compartilhando no WhatsApp e aqui no IGTV do Instagram, e você vai poder estar enviando para as pessoas para que elas possam ouvir essa palavra e também serem abençoadas por ela. Que Deus te proteja, que Deus te ilumine poderosamente. Amanhã estaremos juntos em o nome de Jesus. Amém?